Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso capítulo 3, trabalhando sobre expressões algébricas, equações e proporcionalidade. Na aula passada nós relembramos a equação do primeiro grau, tá? Dois exemplos em que nós resolvemos equações do primeiro grau, interpretando e dando todos os passos para a resolução de uma equação do primeiro grau comum. Agora nós vamos ter uma novidade aqui, vamos começar a resolver equações do segundo grau, tá? Então vamos lá. Bom, primeiramente vamos definir o que é uma equação do segundo grau. Tenho aqui uma definição. Toda equação do segundo grau com uma incógnita, nós vamos usar apenas uma incógnita x, geralmente, tá? Ela pode ser escrita nesse formato aqui. Então esse é o formato básico de uma equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? Ela pode ser reduzida a esse formato. Mesmo que ela não esteja nesse formato, você tem como manipular, trazer termos que estão do lado direito para o lado esquerdo e vice-versa, até chegar a esse formato aqui. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos de equações do segundo grau, para que você tente identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C, que nós vamos chamar de coeficientes. São os números que dão forma, que modificam essa equação do segundo grau. Então, primeiro exemplo aqui, ó, 3x² menos 5x mais 12. Repara quem são os coeficientes aqui. 3 é o coeficiente A, menos 5 é o coeficiente B e 12 é o coeficiente C. Repara que ela está igual a zero conforme foi colocado aqui como uma orientação, né? Ela pode ser colocada igual a zero para que a gente tenha mais facilidade de reconhecer quem são os coeficientes dessa equação. Um segundo exemplo, menos 7x² mais 9x menos 4. Os coeficientes já estão na ordem. Menos 7 seria o A, 9 seria o B e menos 4 seria o C, também está igual a zero. Uma outra equação que eu coloco aqui é do segundo grau, mas não está no formato que ela deveria estar, ou seja, não está com igual a zero. Mas não tem problema, você pode você pode manipular essa equação deixando o lado direito zerado. Como que eu vou fazer isso? Vou subtrair 8 de um lado, vou subtrair 8 do outro lado e vamos obter essa equação aqui. Bom, às vezes a equação que nós estamos trabalhando, ela não tem todos os termos identificados assim como essa. Essa aqui, por exemplo, olha, o A é 2, o B é 3 e o C é menos 8. Agora, tenta identificar os três termos, os três coeficientes nessa equação de baixo aqui. Bom, essa equação de baixo tem 6x² mais 13x igual a zero. Está fácil de identificar que o A é 6, que o B é 13, mas cadê o C? Nesse caso, o C é zero, por isso que ele não aparece na equação. Uma outra equação, eu tenho o x² e o menos 16. Mais difícil ainda de identificar os coeficientes. Qual é o coeficiente A? Que número está multiplicando o x²? Aparentemente não tem nenhum número aqui multiplicando o x², mas nesse caso nós consideramos que o número que está multiplicando o x² é o coeficiente 1. 1 vezes x² é igual ao próprio x². O coeficiente B é o número que multiplica o x, que aqui não está aparecendo. Então, nesse caso, ele é zero. E o coeficiente C é aquele que vem desacompanhado de x, ele vem sozinho, só número, que nesse caso é o menos 16. Bom, então nós temos aqui dois tipos diferentes de equações do segundo grau. Tem um grupo de equações que a gente chama de completas. Por quê? Porque tem o A, tem o B, tem o C, os três diferentes de zero. Tá? E tem um grupo de equações do segundo grau que nós chamamos de incompletas, porque está faltando ou o B ou o C. O A não pode faltar, porque se faltar o A, ela deixa de ser equação do segundo grau. Mas se faltar o B ou se faltar o C, nós vamos classificar essa equação como uma equação incompleta. Bom, vamos ver agora quais são as características dessa equação do segundo grau. Primeira característica que nós vamos analisar aqui são as raízes de uma equação do segundo grau. Raízes, o que são raízes quando eu falo desse contexto de equação? Raízes aqui são as soluções, são os resultados de uma equação do segundo grau. Você se lembra que uma equação do primeiro grau sempre tem um único resultado. E essa é a maior diferença da equação do primeiro grau para a equação do segundo grau. É que a equação do segundo grau, ela vai ter no máximo, vai ter até dois resultados, que a gente chama de raízes. Então, toda equação do segundo grau tem no máximo duas raízes, ou seja, dois resultados reais, dois números reais que são considerados os resultados daquela equação. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma equação e vamos procurar aqui quais são os resultados dessa equação. Bom, aqui eu tenho uma equação x² menos 5x mais 15 igual a zero. Ela é uma equação do segundo grau. Os coeficientes aqui são 1, que é aquele número que não aparece, mas ele está identificado aqui pelo próprio x², menos 8, que é o coeficiente B, e mais 15, que é o coeficiente C. Ela está igual a zero. Bom, quais são as raízes dessa equação? Existem duas. Vamos tentar descobrir quais são essas raízes fazendo o seguinte teste. Vamos testar aqui. Será que o x igual a 2 pode ser uma dessas raízes? Bom, para isso, o que eu faço? Eu substituo esse x igual a 2 no lugar do x na equação. Então, onde eu tenho x², eu vou passar a ter
2 ao quadrado. Onde eu tenho menos 8x, eu vou passar a ter menos 8 vezes 2. E o mais 15 não sofre nenhuma alteração. E eu faço essa conta e verifico se realmente essa conta é igual a zero. Vamos ver. 2 ao quadrado, 4. Menos 8 vezes 2 vai dar menos 16. E mais 15. Vamos somar e subtrair para ver se o resultado realmente vai dar zero. Mais 4 com mais 15, 19. 19 menos 16, 3. Ou seja, 3 não é igual a zero. O que isso significa? Que conclusão que eu posso tirar? Chegou à conclusão de que esse número que eu testei, ele não é uma das raízes dessa equação. Tá? Bom, mas podemos fazer um outro teste. Vamos testar agora o número 3. Vamos ver se o 3 é uma das raízes dessa equação. Vou fazer o mesmo teste que eu fiz aqui com o 2. Vou colocar o 3 ao quadrado, menos 8 vezes 3 e mais 15 e verificar, vamos checar se o resultado realmente vai dar zero. Tá? Por isso que às vezes as raízes da equação também são chamadas de zeros da equação. Tá? Bom, fazendo 3 ao quadrado, vamos obter 9. Menos 8 vezes 3, menos 24 e mais 15 aqui no final. 9 mais 15 é 24, 24 menos 24 realmente vai dar zero. Mas a conclusão não é que zero é igual a zero. A conclusão é que esse x igual a 3 é uma das duas raízes que essa equação possui. Bom, nós não vamos achar aqui agora a outra raiz. Se você futuramente quiser descobrir, você vai descobrir que essa segunda raiz é o número 5. Mas é só para você testar como é que eu faço para confirmar, para conferir se aquele número, se um número que eu te der, esse número é ou não é uma raiz dessa equação. Então é assim que a gente pode conferir. Mas dessa forma de tentar descobrir as raízes é muito trabalhosa. Nós ainda vamos descobrir, nós vamos ver métodos para encontrar essas raízes sem ter que ficar testando. Inicialmente, esse teste é só para confirmar se um número dado, ele é ou não a raiz de uma equação. Vamos ver agora uma outra característica, como é que a gente pode resolver algumas dessas equações do segundo grau. Bom, então agora vamos passar a falar sobre resolução de equações incompletas. O primeiro passo que a gente vai fazer é tentar resolver as equações que são incompletas. Lembra? Aquelas que faltam ou B ou C nos seus coeficientes. São equações inicialmente desse tipo aqui, olha, ax ao quadrado mais c igual a zero. Ou seja, está faltando aquele bzinho aqui do meio. Neste caso, o b é igual a zero. Vamos ver um exemplo. Primeiro exemplo eu tenho 3x ao quadrado menos 48 é igual a zero. Ela é desse tipo aqui, se enquadra nesse tipo aqui. Está faltando o elemento b. Como que eu posso resolver uma equação dessa que é do segundo grau? Lembre-se, uma equação do segundo grau, ela tem dois resultados. Ela pode ter até dois resultados. Então aqui nós não vamos procurar apenas um resultado, nós vamos procurar dois resultados. Bom, inicialmente o que eu posso fazer? Eu posso subtrair 48, ou melhor, adicionar 48 dos dois lados. Se eu fizer isso, desse lado vai sumir o 48, do outro lado vai aparecer o 48. Ou seja, eu estou passando o 48 da esquerda para a direita. Agora eu posso dividir os dois lados da equação, os dois membros da equação, por 3. Fazendo isso, eu vou obter x ao quadrado igual a 16. Por último, eu quero saber qual é o valor, que número que eu elevo ao quadrado, cujo resultado é 16. A operação inversa de elevar ao quadrado, qual é? A operação inversa de elevar ao quadrado é a raiz quadrada de 16. Entretanto, lembre-se que nós temos dois resultados, então neste caso nós vamos procurar dois valores para a raiz quadrada de 16 e esses valores vão sair do mais e menos, o resultado positivo dessa raiz e o resultado negativo dessa raiz. Qual é o resultado da raiz quadrada de 16? O resultado da raiz quadrada de 16 é 4. Entretanto, nós podemos dizer que tanto o mais 4 quanto o menos 4 servem como raízes dessa equação. Mas por que os dois resultados servem? Porque você há de convir que mais 4 ao quadrado, vai dar 16. E também o menos 4 ao quadrado vai dar o próprio 16. Menos 4 vezes menos 4 também é igual a 16. Por isso, são dois resultados que fazem com que esse número elevado ao quadrado dê 16. O mais 4 e o menos 4. Mais um exemplo, então, para nós fecharmos essa resolução de equação incompleta quando b é igual a zero. Meu segundo exemplo, eu tenho ali menos 2x ao quadrado igual a menos 18. O primeiro passo que nós podemos dar nessa equação é dividir os dois lados dessa equação por menos 2. Isso vai facilitar de uma vez só dois processos. O primeiro processo que vai facilitar é eliminar o sinal de menos da incógnita. O x aqui vai passar a ser um número positivo. E o outro processo que vai facilitar é que vai deixar a minha incógnita livre, sozinha. Então vamos fazer isso, vamos dividir por 2 os dois lados da equação. Dividindo por 2 os dois lados da equação, nós vamos ficar do lado esquerdo com x ao quadrado apenas. Né? Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1, então fica só x ao quadrado. E do outro lado, menos 18 dividido por menos 2 vai dar mais 9. Então agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui com o 16. Vou calcular a raiz quadrada de 9.
e a raiz quadrada de 9 é 3. Entretanto, numa equação do segundo grau, nós precisamos de dois resultados. Quais são os dois números que, quando você eleva ao quadrado, você obtém 9? Pode ser tanto o resultado positivo como o resultado negativo dessa raiz quadrada, ou seja, o mais 3 e o menos 3. Bom, pessoal, então essas eram as explicações dessa semana. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês procurem lá o nosso blog e vejam as atividades que são propostas para essa semana. Tchau para vocês!